Verso 1 diz assim, 1 Samuel capítulo 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Meus irmãos, vamos falar hoje, nessa manhã, sobre cada um tem suas batalhas, cada um tem suas lutas, cada um tem suas dificuldades no dia a dia. Temos visto, irmãos, situações em que muitos irmãos têm passado por grandes lutas mesmo. E como nós cantamos agora há pouco, irmãos, de onde virá o meu socorro? Existem batalhas, irmãos, nas nossas vidas que nós podemos contar com outras pessoas, que nós podemos dividir com elas as nossas lutas, as dificuldades que temos passado, que temos enfrentado. Nós compartilhamos com elas, irmãos, e elas vão também batalhar conosco, vão orar diante do Senhor pelas nossas lutas, vão se colocar de joelhos, vão interceder diante do Senhor. Porém, tem aquelas batalhas, irmãos, que é pessoal, que é particular, que é aquelas que cada um de nós passamos dia a dia. E existem dificuldades, irmãos, que muitos enfrentam em diversas áreas. Muitos na igreja, alguns na família, dentro da própria família, outros no trabalho. São diversas as áreas que cada um tem as suas, ou tem travado as suas lutas, as suas batalhas. Por exemplo, Saúde, ela luta a batalha de muitos, porque ela é advogada, né? Então ela defende a causa de muitas pessoas. É um exemplo. Nós, muitas vezes, irmãos, nós aqui defendemos e lutamos a batalha de muitos irmãos quando nós nos colocamos em oração pelos irmãos que estão passando por provações, né, Carlinhos? Pelos irmãos que estão enfermos, por Dona Helena, como o irmão Sandro orou ainda há pouco. Mas tem aquelas batalhas, irmãos, que é pessoal. Tem batalhas, irmãos, que tem situações, melhor dizendo, que nós vivemos, que nós passamos, que nem sequer temos coragem de contar para outra pessoa nós temos. Sabe por que nós não temos coragem? Porque aquilo para a gente é vergonhoso. Não é verdade, irmão Socorro? É vergonhoso, rapaz. Aí você não tem coragem, sabe? Porque você se sente uma pessoa, se você contar, você diz, eu vou ser humilhado. Porque tem situações na nossa vida, irmãos, que é tão humilhante, sabe? Mas que nós estamos lá passando dificuldades, sabe? Estamos travando. Tem pessoas que passam por dificuldades, por batalhas durante anos, sabe? Tempos. Mas o certo, irmãos, é que cada um de nós, às vezes a gente olha para o irmão, vê aquele irmão feliz, contente, mas ele tem as suas lutas também no dia a dia. Às vezes você vê uma pessoa alegre, animada, mas ele às vezes está sofrendo, irmãos, alguma situação. Está passando alguma dificuldade em casa, seja com o marido, seja com o filho, que ela está lá correndo atrás dele, orando por ele, e ele está dando dor de cabeça. Seja com um marido, com uma esposa rebelde, entendeu? Que está lhe dando dificuldade. Seja com um irmão dentro da igreja que se levanta e começa a lhe perseguir. Ou seja na área da saúde, como muitos têm enfrentado, têm passado, irmãos. Mas o certo é que todos nós, irmãos, temos as nossas batalhas. É inevitável. É inevitável. Isso é uma coisa certa. Alguns, é claro, mais do que outros, ou em uma intensidade maior do que de outros, mas todos temos as nossas guerras a travar no dia a dia. E hoje quero estudar com os irmãos a respeito, vendo essas lutas na vida de Davi, um homem que é conhecido na Escritura, um homem segundo o coração de Deus, um homem que nós olhamos, irmãos, um homem que governou Israel, irmãos, de uma maneira espetacular. Espetacular, irmãos, que de maneira que ele virou referência. Todos os reis que vinham depois dele, Senhor, livra-nos por amor a Davi, teu filho. Olha só, irmãos, a referência.
Deus dizia, eu não vou destruir de toda essa nação por amor de Davi, o meu servo. Porém, irmãos, foi um homem que passou batalhas, grandes batalhas. Batalhas pessoal, batalhas na família, batalhas na igreja com o povo. Seu próprio filho se levantou contra ele, rapaz, querendo matar. Querendo matá-lo. Então, veja, irmãos, vamos lá para o texto. O texto que nós lemos no capítulo 27 de 1 Samuel, nos diz, irmãos, que Davi, ele disse consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nós sabemos, irmãos, que Saul, ele estava perseguindo Davi por todos os lados. Primeiro, nós sabemos a história de Davi. Quem era Davi? Antes da fama de Davi, quem era Davi? Hein, Paloma? Quem era Davi? Quem era Stephanie? Davi, ele cuidava de quê? Então, era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, ele tinha um instrumento que ele cantava instrumento, tocava. Ele era um cantor também? Cantava, né? Já, rapaz, ele cantava ao Senhor. Mas ele era um pastor de ovelhas. Certo dia ele defendeu as ovelhas, não foi, Sara, de quê? Do leão e o quê mais? Hein, Paloma? Do leão e de quê? De um urso, não foi? Defendeu, protegeu, porque o pastor ele deve proteger as ovelhas. Assim como o pastor hoje, né, na igreja, ele cuida das ovelhas, cuida da igreja, alimentando, assim é a figura lá do pastor que cuida dos animais, das ovelhas. E, de certa forma, irmãos, Davi era alguém esquecido, que estava lá, fazendo o seu serviço. Mas Davi ficou conhecido quando? Quando foi o episódio que Davi ficou conhecido? Quem lembra? Quando foi, Gabi? Quando foi que Davi ficou conhecido? Quando lutou contra Golias, contra o gigante. Quem era Golias? Hadassah? Era um gigante, não era? Ele era soldado de que exército, Wesley? Dos filisteus. Golias era de onde? Qual era a cidade? Que Golias era, Saúde? Uma capital lá dos filisteus chamada Gat. Lembrem, viu? De Gat. Está lá no versículo 4 de 1 Samuel capítulo 17. Um filisteu, um gigante chamado Golias, da cidade de Gat. E quando Davi venceu, irmãos, o gigante Golias, Davi, então, o seu nome ficou conhecido. Davi, irmãos, ficou conhecido pelos meninos, pelos jovens, pelos adultos, pelos velhos. As mulheres de Israel, quando Davi chegava, cantavam o quê? Como era antes? Quando Davi saía para as batalhas e chegava, as mulheres estavam cantando. Cantando o quê? Lembra? Lembra, Carlinhos? Matou seus milhares. Davi, seus 10 milhares. Não era assim? Cantávamos, Davi virou motivo de canção para o povo. Ele cresceu, irmão, ficou popular. Ele, como diz, hoje, como é que chama? Virou um popstar, né? Chama, né? Mas alguém, irmãos, de respeito, de consideração, sabe? Alguém que tinha um nome agora que as pessoas olhavam com admiração. E Davi, por conta disso, que, irmãos, é algo interessante que muitas vezes nós pensamos assim, não, as coisas como estão indo bem, agora está dando certo, as coisas agora vai caminhar, né, Cida? Nós pensamos assim, eita, agora as coisas, veja, eu estou sendo obediente ao Senhor, eu estou buscando uma vida de santidade, eu estou me esforçando e as coisas começaram a andar, estão ajustadas, começa a ajustar em casa as coisas, na sua vida, você organiza tudo, aquilo que estava bagunçado você ajusta, porque é o correto fazer. Aí você pensa o quê? Não, agora as coisas vão caminhar. Porém, irmãos, quando nós pensamos assim, muitas vezes nós nos enganamos, porque é nessas situações, quando a gente quer fazer o certo, quando a gente está vivendo o que é correto, quando a gente
corrija as nossas coisas, nossos maus hábitos, a nossa vida, né, Judas? Que os problemas surgem. Porque quando foi que surgiu a disputa de Saul com Davi? Quando Saul ouvia as mulheres cantando. Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Assim, por que essas mulheres estão dando somente 1000 a mim e a ele 10 milhares? Então a inveja cresceu no coração de Saul, não foi assim? Cresceu no coração de Saul, e Saul então começou a perseguir Davi. Então isso aí, irmãos, é a primeira batalha que nós temos que entender o seguinte. E é interessante porque, veja, Davi, ele lutou contra o urso e contra o leão, venceu. Lutou contra Golias, um duelo, venceu. Mas agora surgiu, irmãos, uma luta que não é de fora. É uma luta interna, de dentro. Porque quem está perseguindo, quem vai perseguir Davi é quem? Saul, o rei. Então é uma perseguição de dentro. De dentro. Davi amava Saul? Amava. Davi provocava Saul? Não. Davi fazia o mal para Saul? Não, fazia o bem. Davi teve chance de matar Saul por várias vezes e não fez, não foi? Porque ele disse o quê? Saul é um ungido do Senhor. Ou seja, é assim, irmãos, olha. É como se Davi olhasse e dissesse o seguinte: eita, o meu irmão está me ofendendo, está me machucando, está me maltratando às vezes com palavras, mas eu não vou retribuir. Sabe por quê? Porque ele é um filho de Deus. Eu não vou magoá-lo, porque Cristo morreu por ele. Então eu não vou devolver a ele o mal que ele está me dando com o mal. Eu vou fazer o bem. Era assim que Davi fazia. Davi, irmãos, Saul fazia o mal, Davi retribuía com o bem. Davi disse certa vez: olha, que o Senhor, não você, mas que o Senhor olhe para mim e se compadeça de mim. Não você, porque o homem não se compadece, mas que o Senhor, quando ele livrou, quando ele não matou, melhor dizendo, Saul. Então, irmãos, veja, Davi, irmãos, ele teve as suas lutas. Então, presta bem atenção, irmãos, veja. Primeiro, cada um, irmãos, com seus problemas, com suas lutas. Cada um tem suas lutas. Veja, disse, porém, Davi consigo mesmo. Isso aqui, irmãos, Davi havia acabado de ter um episódio com Saul, aí no capítulo 26, onde Davi podia matar Saul e não fez. E Saul disse assim, irmãos, olha, versículo 25, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Bendito, veja, irmãos, agora, isso é interessante, irmãos, porque olha as palavras que Saul utiliza. E Gilda, é tipo assim, Gilda, a gente está no meio da igreja, a gente convive com os irmãos, a gente está em comunhão com os irmãos, e a gente, é como se a gente chegasse, sabe, e se abraçasse. É como se a gente chegasse um para o outro e abraçasse ele, e dissesse, Deus te abençoe, meu irmão. É como se a gente até estivesse dizendo, eu amo você, por causa do amor de Cristo. E ao mesmo tempo, irmãos, lá dentro do coração, com raiva, com ira, querendo degolar o irmão. Porque certas palavras aqui, ou melhor dizendo, essas palavras de Saul, é verdade, irmã Dani, veja, ele diz que bendito és tu do Senhor, meu filho Davi, e ao mesmo tempo quer matar o homem. Não deixa de perseguir, é tanto que Davi diz o que, olha, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Davi disse, olha, pode ser a qualquer dia, a qualquer momento. Se Deus me entregar nas mãos dele, será a qualquer momento. Eu vou perecer nas mãos dele. Aí ele diz o que, irmãos? Olha, nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei das suas mãos. Então, a perseguição, irmãos, de Saul para com Davi era tamanha, irmãos, que não tinha lugar em Israel
nos limites de Israel, que Saul não buscasse pegar Davi. Saul, irmãos, ele colocou o serviço de espionagem atrás de Davi. Onde ele sabia, irmãos, onde alguém dissesse, olha, eu vi Davi, Saul podia estar, irmãos, onde fosse, e ele corria para lá para pegar Davi. Tamanha era a raiva dele para com Davi. Para com alguém que não lhe fez mal. Assim como nós vimos agora, ainda há pouco na leitura, assim como a nossa ira do nosso coração para com Cristo, sem ele ter feito coisa alguma, porque como disse Pedro, vós o mataste. Vós o mataste. Ele não fez, irmãos, coisa alguma contra nós, mas nós buscamos o seu mal. Então veja, aí, qual a atitude de Davi agora, diante dessa situação? Meus irmãos, veja, Davi, que crime cometeu Davi? Nenhum. Mas ele está fugindo. Está fugindo. Sabe por quê, irmãos? Davi, irmãos, está cansado, sabe? Davi está exausto de lutar. Está exausto, irmãos. Veja, ele não tinha um pingo de paz. O homem onde ia, Saul estava no seu calcanhar. Onde ele corria, onde ele se escondia, até onde ele estava escondido, irmão, Saul o encontrava, que foi quando estava lá na caverna. Só não é? Estava lá, era incansável, irmãos. Eis a questão que nós temos que entender. Era incansável a raiva, a cólera, a mágoa mágoa não, a ira de Saul. Mágoa é quando alguém lhe faz alguma coisa e você não perdoa. Mas Davi não fez nada de mal para ele. Pelo contrário, só fez o bem. Aí veja, irmãos. Davi está querendo, irmão, se refugiar. Está cansado de fugir. E para onde ele vai? Para onde a mente dele, irmãos, o conduz? Eu vou para onde? Para onde? Terra dos filisteus. Para onde? De uma forma geral, irmão, seria o seguinte, para a gente, sabe? É aquele crente, irmãos, que está cansado de lutar suas lutas do dia a dia, às vezes com o irmão que está ali perseguindo, e ele foge para onde? Para o mundo. Foge para o mundo. Então, certo, para os filisteus. Para a terra dos filisteus. Terra de quem? De Golias, do gigante Golias. Terra do gigante, do guerreiro que ele matou. Então ele está querendo fugir para onde? Para a terra dos seus inimigos. Por quê? Porque, irmãos, naquele momento, por mais impressionante ou por mais perplexo que a gente possa pensar ou possa ficar, naquele momento era melhor estar entre os inimigos, era melhor estar no mundo. Olha só, irmãos, a que ponto a gente chega, do que estar em casa. Ou, vou parafrasear, era melhor estar no mundo lá do que estar na igreja. É assim. Porque e nós vamos ir ainda na frente. Porque muitas vezes, irmãos, o mundo dá o conforto, lhe abraça, lhe encoraja mais do que o seu amigo, ou mais do que o seu irmão, ou mais do que a igreja, ou mais do que a sua casa lá. E quando eu falo de lutas aqui, irmãos, eu vou citar muito a questão da igreja, mas quando eu citar aqui, irmão, se eu não lembrar, veja, mas eu estou falando da luta pessoal. Então você pode estar passando as suas dificuldades em casa, ou no trabalho, ou onde você estuda, ou na igreja mesmo. Então veja, porque naquele momento, irmãos, veja, a terra dos filisteus
era mais segura para Davi, olha, veja só, do que Israel, o próprio Israel. E Davi faz isso, irmãos, ele vai. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes é melhor você estar no meio dos seus inimigos lá do que dos seus amigos. Sabe por quê? Porque antes, quando a gente está no meio dos nossos amigos que nós amamos, você fica o quê? Desprevenido, você fica tranquilo. Você está tranquilo, você fica de guarda baixa, não é assim? Não é? Jesus disse, olha, o meu amigo íntimo que me meteu a mão comigo no prato, esse me traiu. O meu amigo íntimo, esse me meteu o calcanhar. Então veja, e no meio dos inimigos, você está o quê? Atento. Porque você sabe que a qualquer momento eles podem lhe atacar, então você está atento. Eu vou ler, o pastor Alain, ele conta muita história, ele conta uma história uma vez, aí ele disse que entre os conhecidos dele, sabe, tem pessoas que são muito... eu citei o nome. Tem pessoas que são ruins, perigosas. E aí, irmãos, existem situações em que uma pessoa, quando ela é muito perigosa, se ela chega em se você o convida para uma festa, ele é seu amigo, você convida ele para uma festa. Quando ele chega no salão da festa, ele não vai ficar com os outros. Ele fica num canto reservado de frente para a porta, olhando, né, irmã Socorro? É assim que ele fica. Ele não fica como os demais ficam, porque ele está em um lugar público e ele tem inimigos. Então, e muitas vezes, irmãos, olha, o que derrota pessoas perigosas, dificilmente, irmãos, a polícia pega, dificilmente outros inimigos pegam ele. Sabe quando é que eles são pegos? Na maioria das vezes, por alguém de perto, que está ali, de confiança dele. Então, eis a questão. Davi, irmãos, naquele momento, os inimigos, veja, os filisteus, seria mais confortável para Davi estar lá do que, vamos dizer assim, em casa. Porque em casa, Saul queria matá-lo. Em casa, Saul queria pegá-lo. Então, irmãos, veja, ele quer o quê? Ele quer um lugar onde ele possa dormir, tranquilo. Pelo menos por um tempo. Pelo menos por um momento, porque Davi não tinha tempo para dormir. Davi não tinha tempo para se alimentar direito. Porque Davi estava de vigia. Porque a qualquer momento, Saul poderia pegá-lo. É como ele diz, olha, pode ser que a qualquer momento eu vou perecer na mão de Saul. Então veja, irmãos. Versículo 12, veja. 2, diz assim, ó, dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, então, irmãos, buscou Aques, um dos reis, lá um dos príncipes dos filisteus. Ele era rei de Gate, cidade de Davi, com 600 homens. Mas, irmãos, veja, tem um problema em Aques, em Gate. Não tem? Ou não tem problema em Gate? Diz o texto aqui, habitou Davi, versículo 3, com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Funcionou? Funcionou aqui a estratégia de Davi? Funcionou. Por quê? Porque os filisteus eram inimigos de Israel, de Saul. E Saul não ia invadir os filisteus lá, a terra dos filisteus, não ia invadir Gate. Porque eles eram inimigos. E os filisteus naquela época, irmãos, era o exército mais poderoso. Então veja. Aí veja, disse Davi a Aques, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que
ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Por que Davi diz isso, irmãos? Se Davi estava vivendo lá com Ax, em Gate, porque em Gate tem problema. Davi está buscando paz. E em Gate também tem problema. Qual é o problema que tem em Gate? Qual é o problema que tem em Gate? Bora, Wayne. Qual é o problema que tem em Gate? Hein, Wesley? Golias era de Gate. Lembre-se. Golias era de Gate. Então, quem mora em Gate? A família de Golias. A família de Golias mora lá. E certamente, irmãos, quando Davi ia no mercado comprar arroz, estava lá o irmão de Golias olhando para ele atravessado. Estava lá o pai ou a mãe de Golias no carro olhando para onde Davi ia. Certamente, irmãos. Davi fugiu para os filisteus, para Gato, fugiu. Tinha problema? Tinha problema também. Davi estava buscando tranquilidade. Davi disse o quê? Aqui não. Aqui, bem, de Saul, entre aspas, estou ganhando um tempo. Porém, tem problema. Tem problema. Aí Davi diz o quê? Me mande para outro lugar. Me mande para outro lugar. Então, irmãos, veja, inevitavelmente, irmãos, lá tinha problema para Davi também. Mas o versículo 5, irmãos, nos diz assim, irmãos, olha, disse Davi a Ax, né? Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra. Davi queria, irmãos, um lugar seguro. Ele quer um lugar onde ele esteja longe de problemas, onde ele possa sentar e almoçar direito, com segurança, onde ele possa dormir de noite sem o medo, irmãos, de ter a casa invadida. Ele quer um lugar seguro, longe de problemas. Mas eu pergunto para vocês, isso vai eliminar os problemas de Davi? Não, não vai. Davi, ele terá um lugar seguro temporariamente. Davi poderá dormir tranquilo temporariamente, né, Paloma? Mas os problemas vão continuar? Vão continuar. Saul deixou de odiar Davi? Não. A família de Golias deixou de odiar Davi? Não, não deixou. Continuou os problemas. Mas ele está buscando o quê? Tranquilidade. Ele achou? Achou tranquilidade, porque o versículo 7 diz, 6 diz, então lhe deu Ax naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi achou um lugar de refúgio? Achou. Um lugar que pudesse ter um pouco de paz? Achou. Achou, irmãos. Ele pôde ter um momento de paz. Que muitas vezes, irmãos, nós não encontramos na igreja, entre os irmãos. Que muitas vezes nós não encontramos, irmãos, na nossa casa. Com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, Gilda. Muitas vezes o mundo dá esse refrigério. O mundo dá um momento de paz. Temporário. Mas é aquela história. Você está passando pela situação, você precisa e você... Onde você precisa, você não acha. Você não tem. Você não tem. E interessante, irmãos, é que aqui nós não estamos falando... o exemplo que nós estamos estudando com os irmãos não é de um Zé Buchudo. É de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Teve suas falhas? Muitas falhas. Muitas falhas, irmãos. Mas era um homem crente, irmãos, piedoso, temente ao Senhor. Homem que cantava louvores a Deus, homem que vivia para o Senhor.
Um homem que não tinha problema, irmãos, quando era repreendido, prontamente, né, Judeu, como diz a Escritura, pequei contra o Senhor. Nós hoje, irmãos, muitas vezes ficamos achando, buscando desculpas. Não, mas veja, foi por causa da vida de Saul, eu pequei contra o Senhor. Não titubeou, irmãos, não procurou desculpas. Meus irmãos, veja, a grande questão, irmãos, é que desses lugares que nós encontramos muitas vezes ou que nós buscamos de refúgio, aí vou me refugiar, aí tipo no celular, ou na casa de um amigo, ou no mundo, ou num bar, ou onde quer que seja. Temporariamente, é que muitas vezes esse mundo, esse refúgio, esse lugar que nós encontramos, não quer a gente por um tempo, ele quer a gente para sempre. Quer que a gente permaneça lá. Veja o versículo 12, se não é isso que acontece. Veja, Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. O lugar de refúgio, ele quer tomar você. Ele quer suas habilidades. Você é útil lá. Lá você é útil. Se a sua utilidade, Davi era o quê? Um guerreiro. Davi vencia batalhas numerosas. Saul disse o quê? Não serve. Por quê? Porque ele está querendo tomar o meu lugar. Não foi assim? Não serve. Aqui disse o quê? Para mim ele serve. Para mim ele é habilidoso. Eu quero que ele fique comigo para sempre. É assim, irmãos. Veja, infelizmente, irmãos, às vezes o lugar que nos traz alívio, mesmo que por um momento, mesmo que por uma noite, um dia, por um instante, são as coisas do mundo. Infelizmente, irmãos, nós temos que dizer isso. Porque é uma verdade. Porque é a realidade. É a realidade. Eu vi uma instrução uma vez, irmãos, que disse o seguinte, que dizia assim, ó, que quando, numa família, sabe? Quando o marido sai para trabalhar, ele deve sair para trabalhar, irmão, já ansiando, desejoso, aquela vontade tremenda, grande de retornar logo para casa, para os braços da esposa, para o aconchego o amor dos filhos, para o calor da família. Ele deve ansiar, irmãos, deve desejar. Tipo, ele vai sair aqui daqui uma hora, mas ele já está, eita, não vejo a hora de retornar para casa. Eu vou lá cumprir o meu dever, a minha obrigação, mas eu quero terminar logo, Judas, para voltar para casa. Irmãos, hoje, em muitos lares, infelizmente, irmãos, isso está invertido. Hoje, muitas vezes, o homem diz o seguinte, eu não vejo a hora de sair de casa. Eu não vejo a hora. Já dorme pensando, que chegue logo, 7 horas. Que chegue logo, 6 horas, 7 horas, 8 horas, que é a hora de eu sair para ter um alívio. É saúde. Ou vocês podem ir, mas é verdade, saúde. Para ter um alívio, irmãos. Para ter paz. Porque às vezes, irmãos, a batalha que você está travando, às vezes é na sua própria casa, com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos. E, do contrário, também a esposa às vezes diz: não vejo a hora que esse homem vá trabalhar. Homem. Poxa, não é só o homem, não é verdade, antes? A mulher também sofre. A mulher diz: não vejo a hora que esse vai logo, leva. Homem, dê hora extra para esse homem, para ver se ele passa mais tempo. Diz, antes. Eu, toda vez.
Mas Era um calor que ele não chegava em casa, era tirar o sapato como que ele quer ter falta no parente, mas usava como que ele usava e vice-versa. é do mesmo jeito. Que serve para um, serve para outro. O cara chegava para ele sacar a roupa. Então, irmãos, veja, cada um, irmãos, tem suas lutas. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. Mas o certo, irmãos, é que cada um tem suas lutas, suas batalhas a travar. Em segundo lugar, irmãos, primeiro nós vimos lutando cada um com suas lutas. Em segundo lugar, irmãos, vamos ver lutando a guerra dos outros. Muitas vezes a gente também batalha as guerras, as lutas dos outros. Nós nos envolvemos, irmãos, muitas vezes nos problemas dos outros. Isso é fato. Mas também é fato, irmãos, que muitas vezes o problema dos outros pertence aos outros, não pertence a gente. E a gente quer lutar. E a gente quer se envolver. E não é nosso. E eis o problema, que nós precisamos entender também isso. Verso capítulo 28, irmãos, diz assim, ó. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás quanto pode teu servo fazer. Disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Veja, estava tudo... Davi estava tendo um período de paz, de tranquilidade? Estava. Estabelecido em Ziklag, dormindo direito, comendo direito, não era assim, tranquilo, tudo certinho. Daqui a pouco, a guerra entre os filisteus e Israel se intensificou ao ponto deles irem travar a batalha. Então, houve uma convocação. E nessa convocação, quando saiu a lista de convocação de Davi, o nome de Davi estava alistado na convocação de Aquis, um dos reis, um dos príncipes de Gat. E Davi vai, irmãos, para a luta contra Israel. Veja, a luta de Davi é contra Israel. Ele é um soldado que milita. Davi é um soldado, irmãos, que antes militava por Israel. Agora ele vai militar contra Israel, contra o seu próprio povo. Não era assim? Antes ele não saía para lutar. Agora ele vai contra Israel, contra o seu próprio povo. Eu faço algumas perguntas. Davi tinha condições de lutar? Não? Ou tinha? Davi tinha condições de lutar? Davi era o quê? Um guerreiro. Tinha ou não? Tinha. Tinha. Por que ele não tinha condições de lutar? Tinha. Ele era um homem forte, ligeiro. Um homem habilidosíssimo. Matou um urso e um leão. E um gigante, irmãos, que apavorava o povo. O exército todinho de Israel, irmãos, tinha medo de Golias. Davi, um rapaz de 17 anos, foi lá e... Mas como ele disse, com a força do Senhor. Ou é o Senhor que entrega você nas minhas mãos. Matou o gigante Golias. Então ele tinha condições de lutar? Tinha. Davi tinha capacidade de ajudar? Tinha. Tinha quantos homens com Davi? Em Paloma? Em Stephanie? Quantos homens seguia Davi? Está contando para ver se chega lá ainda. Quantos eram? Em Paloma? Em Wesley? 600 homens. Um mini exército. Um mini exército. Lembram que Abraão salvou o seu sobrinho Ló, derrotando um exército, ou derrotando 5 reis? 4 reis? Acho que foi 5 reis. Com os homens da sua casa, não foi? Não foi assim? Davi tinha quantos? 600 homens. Esses homens eram agricultores? Eram aqueles homens, irmãos, que foram desprezados pela sociedade. Eram homens ruins, perversos, mas não só no sentido de que eram homens corajosos, homens que lutavam. Homens que estavam endividados. Outros que tinham cometido algum crime, tinham fugido e se refugiaram a Davi. Homens valentes. Davi tinha
disposição para lutar? Sim. Davi disse o quê? Você agora vai ver se de fato quem sou eu, de fato quem sou eu, se eu não sou fiel a vocês. Irmãos, se você olhar dessa forma, é o mínimo que Davi poderia fazer, ou não é? Está na casa do homem, sendo protegido pelo homem. Na casa não, que ele já tinha dado uma outra cidade, mas está sob a proteção do homem, sendo ajudado pelo homem, sendo assistido, ele e sua família, ele e os seus homens, suas famílias, o seu povo. É o mínimo, irmãos. Veja, você não vai ajudar quem lhe ajuda? Ou não é certo, Saúde? É certo ou não? Se ele está lhe ajudando, por que você não vai ajudar de volta? Você podendo fazer, você tendo capacidade para fazer, você tendo condições de fazer. É o mínimo. Imagine você estar numa situação boa hoje e alguém precisando de você, você vai lá e ajuda a pessoa a crescer, a pessoa cresce. E num certo dia antes, aí a gente está numa situação ruim, meio complicada, aí essa pessoa que você ajudou lá atrás vê você e chega junto. Não é bom? É, irmãos. É o certo. Então, Davi, irmãos, já é o mínimo que ele podia fazer. Quem foi que acolheu Davi? Foi Saul? Não. Foi Israel? Não. Foi os filisteus. Foi os inimigos. Olha só a situação em que nós nos encontramos agora. Onde foi que Davi encontrou paz temporária? Com eles. Mas eu pergunto, veja, Davi tinha condições de lutar, tinha disposição, tinha habilidade, tinha coragem, mas Davi vai lutar contra Israel? Vai? Vai não. Não vai não por quê? Porque eles não querem, irmãos. Oi, Saúde. Eles não querem. Versículo 9 e 11. Veja o que diz. Respondeu-lhes... Oxe, então onde é que eu estou? Não. Não é isso não. Pô, é aqui. Eu pulei. Acho que é versículo 29. Capítulo 29, irmãos. E depois entra a história lá da Médio de Indó. Deixa eu ver se é isso. Disse os príncipes dos filisteus. Porém, versículo 4 do capítulo 29. Diz assim, porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram, faze voltar este homem. Primeiro, versículo 2. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus, estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus, não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram, faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças desses homens? Aí eles lembram, não é este Davi que cantavam? Cantavam o quê? Olha o coro. Olha, não é este Davi, aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Eles não aceitam, irmãos. Eles não querem. Por que eles não querem, irmãos? Porque eles não confiam em Davi. Mas nós podíamos dizer o seguinte, irmãos, por que eles não querem a ajuda de Davi? Porque a presença de Davi, irmãos, é um incômodo para eles. Eles não se sentem seguros. Eles não vão batalhar direito, né, irmão Socorro?
ou mantivesse neles a ira, a raiva que eles já tinham de Davi. Porque lembrem-se, Davi vencia, saía nas batalhas contra os filisteus lá e matavam eles, matou Golias. Então, eles já tinham raiva de Davi. Quem acolheu Davi? Aquis, né? Então, é tanto que quando Davi chegou em Gate, na capital, uma das 5 capitais dos filisteus, Davi não se sentiu bem. Certamente estavam olhando para ele torto. Então, bota eu lá. É tanto que essa Ziclag fica quase no território de Israel, só que na proteção dos filisteus. Então, vejam. Eles, irmãos, a presença de Davi incomodou eles. Eles não se sentiam seguros. Ficaram desconfiados da lealdade de Davi, de sua disposição. Irmãos, isso é muito interessante porque muitas vezes nós queremos ajudar alguém. Nós temos disposição para ajudar alguém. Nós temos condições de ajudar alguém. Mas a pessoa não aceita. Mas a pessoa não aceita muitas vezes, não é porque ela própria tenha condições de resolver aquilo sozinha. Mas é porque você incomoda. A sua presença incomoda. Sabe por quê? Muitas vezes, irmãos, a pessoa fez algo errado e você está ali e se colocou à disposição para ajudar. E você vai ajudar como? Tanto pessoalmente, mas também você vai ajudar ela espiritualmente. Não é assim, Gilda? Você vai dizer para ela, você errou. Você está passando por isso aí porque assim, assim, assim. Como é que você vai resolver isso? Se arrependendo, pedindo perdão, ir lá e restituindo quem você defraudou. Não é assim ou não é? Vou dar um exemplo. O Wesley vai e faz uma dívida ali. Aí eu, que sou o pai de Wesley, e ele não pagou. Daqui a pouco vem a cobrança em casa. Eu vou ajudar o Wesley somente indo lá e quitando a dívida dele? É assim? Não, eu vou chegar para ele, né, Stephanie, e dizer, olha, você errou. Não faça isso não, que isso não é coisa de homem, não. Não é coisa de gente de direita, não. Você tem que assumir aquilo que você faz. Tem que levar ele ao arrependimento, né, daquele erro que ele cometeu. Não é assim? E tem que chegar junto também. De que forma? Muito bem, meu filho. Agora vamos quitar a dívida. Tem um saco de cimento ali. Vamos lá. Vamos lá. Tem um buraco para cavar. Vamos lá. Não é assim ou não? Ou eu tenho que chegar antes e pegar e dizer, meu filho, não faça mais isso, não. Eu vou lá, pego do dinheiro da feira, meu dinheiro lá e puf, quito. Quando for amanhã ele vai fazer de novo ou não? E não vou dizer nada, ele vai ficar lá, um exemplo, no computador, no celular, ou indo brincar e aquilo outro. É assim? Se eu fizer assim, ele vai fazer de novo, não vai não, Júlio? Vai. Amanhã ele vai fazer uma dívida maior. Então, a ajuda que nós fazemos é como? Chegando junto, e lá ajudando, mas também falando, irmãos, a verdade. E muitas pessoas não querem ouvir a verdade, não. Muitas pessoas não querem ser corrigidas, não. Muitas pessoas não querem ouvir você dizer que ela errou, que ela está colhendo os frutos do erro. Ela não quer ouvir isso. Então, como ela sabe que você vai dizer, que você não vai passar a mão por cima, a sua presença incomoda. A sua presença não vai lhe deixar em paz, tranquila. Ela vai tentar resolver, ela vai lutar a luta dela sozinha. Querer resolver do seu jeito. E não com você. Mas você pode ajudar? Pode. Você tem condições de ajudar? Tem. Tem disposição? Tem. Tem vontade? Tenho vontade. Mas não vai. Não vai. Por quê? Porque a sua presença incomoda. Entenderam? Ou não? Não é não assim não? Ou é? Tem gente que recusa não, irmão, ser ajudado? Tem, irmãos. Tem muita gente que não quer ajuda não.
E eu vou dizer uma coisa a vocês. E isso pode até escandalizar, mas tem pessoas, irmãos, que a gente não tem que deixar de ajudar. Não ajudar. Não é, mas é isso mesmo. Porque tem gente que não quer não, rapaz. Tem gente que não quer. Ele vê, você quis ajudar, mas como ela realmente não quer, você deixando de ajudar, ela vai entender que ela. Eu já fiz situações assim. As pessoas às vezes quis me ajudar, eu não quis. Depois hoje eu olho assim, capaz, hoje eu tenho uma percepção diferente. Hoje a Bíblia me ensinou algumas coisas e ele me ensinou muito mais por ele dizer, não, já que você não quer, então falou o seguinte, você, meu amigo, vou lavar as mãos e aí você. É. Hoje eu olho realmente. E aqui, irmãos, nós vamos entrar agora em outra área. Talvez eu não sei. Alguns podem não gostar, podem até se escandalizar. Só não cai que nem Helena. Mas, irmãos, temos o dever, irmãos, de ajudar todo mundo? Ou aqueles que precisam? Temos. Somos chamados a isso? Somos. Somos chamados a isso. Devemos ter a disposição para ajudar aqueles que nos ajudam? Temos sim. Mas devemos lembrar o seguinte, irmãos. Primeiro, cada um de nós temos as nossas lutas. Tem lutas que nós podemos lutar com o outro. Tem batalhas que nós podemos dividir com o outro. Às vezes nós podemos ajudar o outro a lutar a batalha dele, como o Davi queria aqui ajudar. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa disposição, preste bastante atenção nisso, viu? A nossa disposição em ajudar, a nossa dedicação em ajudar o outro, prejudica a nossa própria vida, prejudica a nossa própria família ou a nossa própria igreja. Davi estava onde? Com o exército dos filisteus, com Aquis. Davi ia sair para lutar contra Israel? Ia. Davi tinha disposição? Tinha. Tinha coragem? Tinha. Tinha habilidade? Tinha. Ele foi forçado a ir para lá? Não. Foi voluntariamente. Não é assim? Mas veja lá, veja o que acontece. Versículo 9 do capítulo 29 diz assim, ó. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi, bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, com os teus servos, que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Olha só. Davi estava ali para lutar a luta dos filisteus? Estava. Mas de quem era aquela luta? Como a irmã Socorro disse, era dos filisteus, irmãos, não era de Davi. Davi podia ajudar? Podia. Davi se colocou à disposição? Se colocou. Mas aquela luta era de quem? Dos filisteus. Davi, lembre-se, Davi tem suas próprias lutas para lutar. Versículo 1 do capítulo 30 diz o seguinte, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi estava no campo de batalha, ou indo para o campo de batalha para lutar a luta de quem? Dos filisteus.
mas em casa Davi tinha as suas. Enquanto Davi tinha disposição para ajudar os filisteus, enquanto ele tinha coragem, enquanto ele tinha disposição, enquanto ele estava empregando o seu tempo para ajudar eles, a sua casa estava em perigo. A sua família estava sendo atacada. O seu povo estava sendo atacado. A sua cidade estava sendo queimada, destruída. Meus irmãos, muitas vezes temos disposição, irmãos, para lutar a guerra dos outros, mas nos esquecemos, irmãos, das nossas próprias. Nos esquecemos, irmãos, das nossas lutas, seja na igreja, seja em casa, seja pessoal. Queremos muitas vezes e temos disposição para a guerra dos outros, mas muitas vezes, irmãos, por conta disso, deixamos a nossa se intensificar. E colocamos, irmãos, aqueles que estão à nossa volta, que nós amamos, em perigo. É tipo assim, você tem toda a disposição para ajudar aquele irmão. Ô, irmão Wellington, vem aqui para nós conversar, gastar horas e horas conversando, aconselhando, disciplinando com a palavra, exortando, mas não tem tempo para exortar o seu filho em casa, não conversar com sua esposa em casa. Temos muitas vezes disposição, irmãos, para ir ajudar os irmãos de outra igreja lá fora, mas quando é as coisas da igreja aqui, irmãos, ficamos alheios. Irmãos, muitas vezes nós queremos fazer as coisas nas casas dos outros e esquecemos das nossas, porque enquanto nós estamos fazendo lá, a nossa está sendo quebrada, a nossa está sendo devastada. Davi estava ou não estava com os filisteus? Mas Davi poderia estar, irmãos, cá em Ziclag. Quando os amalequitas se deram em Ziclag, se Davi estivesse lá, isso iria acontecer? Não iria acontecer. Porque Davi ia defender a sua casa ou não ia antes? Ou ele ia só cruzar os braços? Ia defender. A casa não era dele? A família não era dele? O povo não era o povo dele? Ele iria defender. Então, temos que entender o seguinte, irmãos. Olha, por isso que eu disse, alguns podem se escandalizar. Bem, mas os filisteus, com suas lutas. Contra quem? Contra quem? Israel. Saul com suas lutas. Contra quem? Contra Davi e contra os filisteus. Porque a luta dele com Davi, ele não deixou a ira, mas naquele momento ele estava lutando contra os filisteus. E Davi, irmãos, com sua luta. Qual era a luta de Davi agora? Qual era a luta de Davi agora? Contra os filisteus não, os filisteus estão lá. Contra quem? Contra os amalequitas. Fizeram o que os amalequitas? Queimaram a cidade e levaram as mulheres e as crianças e o despojo, tudo. Levou o que tinha de bom, levou. Não é assim? Mas, irmãos, não é só contra os amalequitas que Davi... Veja, e a peleja contra os amalequitas, irmãos, é uma peleja forte. Grande também. Então veja, agora Davi pensa, irmão, vem de lá, irmãos, dos filisteus pensando que não ia lutar. Não vou lutar mais não, né? Porque fui dispensado, então vou para casa, vou chegar em casa, descansar, tomar uma soneca, porque isso era longe, irmãos, o percurso. E não era de 1 hora o percurso, eles vão passar 3 dias, irmãos, para chegar. Certo? Chegar lá, vou descansar, tomar um banho, descansar, tal. Não vou lutar. Porém, irmãos,
Porém, quando ele chega em casa e nos vê a fumaça, quando procura, cadê as mulheres? Quando os homens procuram, cadê a família? Cadê as crianças? Foram embora. Foram levados. Enquanto eu estava lá, é como diz a parafrasia, o inimigo vem e leva. Leva. Leva o que seu? Leva o que seu? O que é que o inimigo vem levar seu? É o que, Cida? Leva o que seu? Fale alto. Certo, tá certo, mas leva o que seu? O que é precioso. O que é precioso, o que é valioso, o que tem valor. Ele vai levar, por exemplo, o balde de roupa lá suja, ele não vai levar. Ele vai levar o que é precioso. Então ele vem, arrebata e leva. Ele só quer uma oportunidade. E a oportunidade ele achou? Achou ou não? Achou, porque a cidade estava o quê? Desprotegida. A casa estava desprotegida. Por que estava desprotegida? Porque, bora lá, irmãos. Porque Davi estava lutando ou foi para lutar a luta dos outros. Então, veja, Davi, irmãos, pensava que não lutar, mas a luta, irmãos, para ele, irmãos, também era uma luta grande. Ele tinha sua luta pessoal. Vamos lá continuar, irmãos. Está tão bom, eu estou achando, mas... Versículo 6, irmãos, diz assim, ó, do capítulo 30. Não, aí versículo 3, né? Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Irmãos, isso é interessante. Veja. Davi vai lutar contra quem agora? Os amalequitas, né? Não é assim? Onde é que a luta de Davi começa? Com os amalequitas. Davi vai lutar com os amalequitas lá longe. Davi sai procurando, irmãos. O povo, eles estão... Quantos dias eles estão de vantagem de Davi? Quantos? 3 dias, né, Gabi? 3 dias. Tão longe? Tão longe, irmãos. Muito longe. E outra coisa. Veja. Davi não sabe. Davi tem que colocar homens no rastro. Não é assim que faz, né, Cida? Quando está no mato, o caçador ele vai pelo rastro. E interessante, irmãos, tem gente que conhece o rastro de todo mundo. Eu nunca vi, não, um negócio desse, não. Pelo tamanho da bota, do sapato. Interessante. Do cavalo. Foi o cavalo de fulano. Puxa, não tem nome no chão. Mas conhece pela pisadura. Mas vamos lá. Então, há dias, irmãos, de vantagem. Davi vai lutar com eles lá longe, irmãos. Mas a luta de Davi começou aonde? Em casa. Começou dentro. Já começou agora. Por quê? Porque, irmãos, veja, o povo falava que ia apedrejá-lo. Que povo? O povo dele. Os filisteus não é. Os filisteus estão lutando. Saul não é. Está lá. O povo dele, irmãos, como é que pode um negócio desse? Diga. Às vezes, irmãos, a nossa batalha começa onde? Irmãos, não precisa ir para fora, não. Às vezes nós não precisamos chegar na igreja, não, irmãos, para encontrar uma guerra, não, uma luta, não. É em casa mesmo. Não precisa chegar na escola, nem no trabalho, não. Às vezes é em casa. Com um filho desobediente, que não ouve os pais. Com uma mulher rebelde, ou insubmissa, que não respeita o marido. Com um marido, irmãos, que não ama a esposa. É assim, irmãos. Os seus próprios homens, irmãos, agora se levantam porque estão amargurados de coração. Isso quer dizer o quê? Que eles colocaram a culpa de quem? Em Davi. Quem foi o responsável por levarem nossas esposas e filhos? Davi. Porque Davi foi quem nos arrastou lá
para os filisteus, para a gente ajudar aquele povo, porque a gente poderia estar aqui e proteger nossas mulheres e crianças, ou não era assim? Estão amargurados, irmãos, de coração. Aí Davi, irmãos, então vai travar a sua primeira, começar a sua batalha já. Isso quer dizer o quê, irmãos? Isso quer dizer, irmãos, que Davi está em um ambiente ruim, de tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado. Se Davi vai para estar em Israel, Saul quer matá-lo. Se Davi vai para os filisteus, querem pegá-lo. Se Davi está em casa, na sua própria casa, com os seus homens valentes, que defendem sua mulher, seus filhos, tudo seu, querem apedrejá-lo. De tudo quanto é lado, Júlia. De tudo quanto é lado. Não tem uma folga, irmãos, o homem. Vocês viram? Prestaram atenção? Não tem. Para tudo quanto ele se volta, estão querendo pegá-lo. É interessante, irmãos. As coisas não estão boas para ele. E nem poderia estar. Nem poderia estar nessas condições, nessas situações. A situação, irmãos, está péssima. E agora, o que fazer? O que fazer, irmãos, nessas situações? A Escritura nos diz, irmãos, porém, ou seja, em resposta àquilo que ele estava passando, em resposta àquilo que ele estava enfrentando, Davi se reanimou no Senhor. Eita, irmãos. Irmãos, por isso que a gente cantou. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Se reanimar no Senhor. Essa palavra reanimação, irmãos, é cobrar ânimo. É como se fosse aquela palavra, ser revivido. É como, veja, ele está o quê? Cansado, ele não tem força nenhuma. Querem matá-lo ainda, por sinal. E se reanima. É aquela palavra, nós ouvimos muito isso, irmãos, quando o pessoal usa aqueles desfibrilador, né, que chama, né? Para dar um choque lá no coração, né, Júlio? Vai lá e o cara recobra. A irmã que trabalha na área da saúde, sabe aí? E a irmã Júlio trabalhou muito tempo. O cara, para ver se acorda, né? Não? Dá aquele choque. Se o choque não funcionar, o cara já está de cima para lá, né? De cima para lá, eu não vou usar a palavra de baixo, porque o inferno não é embaixo. É nas regiões, então, ou seja, ele vai se apresentar diante de Deus, a alma dele, né? Mas não funciona mais. Mas é o desfibrilador. Pegaram o desfibrilador assim e puf, em Davi. Quem foi que pegou? O Senhor. Pegou. Se reanimou no Senhor. Como é que se reanima no Senhor, Saulo? Porque nós usamos essa palavra muitas vezes, né? Se reanimou no Senhor. Como você se reanima no Senhor? Se você olha para um lado, Saul. Se você olha para o outro, os filisteus. Se você olha para cá, os seus amigos. De confiança. Ou não era de confiança esses homens para Davi? Esses homens eram ou não eram de confiança? Era de confiança. Eram homens bons? Não. Mas Davi confiava neles? Confiava, porque Davi dormia com eles, irmãos, lá. Comia junto com eles. Batalhava junto com eles. A vida de Davi estava nas mãos desses homens. Esses homens protegiam Davi, irmãos, tudo quanto era lado. Mas agora estão querendo matá-lo. Querendo matá-lo. Mas diz que Davi se reanimou no Senhor. Como? Como é isso, então? Aí, como é isso? Como, Anderson? Como é que se reanima no Senhor? Como é que se reanima no Senhor? Sim, tudo isso, mas tem um... Mas... Irmãos, como é que se reanima no Senhor? Com a palavra, irmãos. É isso aí, veja. É orar, consultar o quê? A palavra. A palavra. Veja, disse Davi, né, Abiatar, o sacerdote, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei, ou seja, o que eu vou fazer? A palavra de Deus, irmãos, ela
é útil para ensinar, para corrigir, para educar, exortar, educar, a fim de quê? De que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que você se reanima no Senhor? Com a palavra. Aí agora eu vou tocar num ponto interessante, irmãos. O irmão Sandro, na oração, ele disse assim, ó, e os fracos que sejam reanimados no Senhor. Ó, como é que você se reanima no Senhor? Com a palavra. Eu sei, irmã. É verdade. É verdade. Mas é verdade. Não, é porque aí é o ato que nós temos que fazer, sabe, se ajoelhar diante do Senhor. Mas a orientação, veja, Davi fez isso, irmão. Veja, Davi, diz o texto, ó, Davi buscou, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Emelec, traze-me aqui a estola sacerdotal. E ele fez o quê? Consultou. Você consulta como? Na palavra. A gente consulta, irmãos, o que nós devemos fazer, não é no YouTube, não é no Facebook, não é no TokTok, ou TikTok, né? Sei lá, TokTok, TikTok. É aonde, irmãos? É na palavra. Ou não é, irmã Dani? Não é assim? É na palavra. Entendeu? É. Deus comunicava a ele a vontade dele. Hoje não, hoje é como Paulo disse. Não tem, foi completo, irmãos. Não tem. Não vem anjo falar para você. Se você ouvir alguma coisa, entendeu? Porque eram os meios, os meios que Deus comunicava ao povo. Deus outrora falava de muitas formas aos pais pelos profetas. Hoje nos fala pelo quem é o filho? A palavra. O verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Então, mas é tudo isso, irmãos, que é um conjunto. Veja, nós vamos orar, irmãos, nós vamos nos humilhar diante do Senhor, mas nós precisamos o quê, irmãos? Buscar a palavra, irmãos, para saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Meus irmãos, nós temos que entender assim, irmãos, olha, nenhum crente será reanimado no Senhor, será encorajado no Senhor, em casa. Ninguém será reanimado no Senhor, irmãos, longe da igreja, longe do culto, longe da palavra, não. Ela terá um ânimo. Ela vai ganhar um ânimo? Vai. Que ânimo? Temporário, né, irmão Anderson? Temporário, por alguns instantes. Mas logo depois, irmãos, a dificuldade volta de novo, está lá presente, não vai sumir. Por quê? Porque somente pela palavra de Deus nós temos, irmãos, a direção do que nós devemos fazer. Veja, Davi consultou o Senhor e disse, alcançá-lo-ei. Deus disse o quê? Pode ir, vou entregar tudo nas suas mãos. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina ou não ensina o que nós devemos fazer? Ensina que você deve ser... A gente diz assim, ó, o pastor Alan pregou outro dia, aí ele disse... E é interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa que o crente ele deve buscar ser cheio do Espírito de Deus. Não deve buscar? Deve, irmãos, ser cheio do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? É ser cheio da palavra? A gente simplificou, não foi ser cheio do Espírito, dizendo ser cheio da palavra. Então quer dizer que você sendo cheio de conhecimento da palavra, você é cheio do Espírito, é por conta disso? Sabe o que é ser cheio da palavra? O pastor Alan pegou, irmãos, aí pegou o texto de Efésios e disse, homens, você sabe o que é ser cheio do Espírito? Ame sua mulher, cuide dela, respeite ela, trate ela bem. Mulheres, vocês sabem o que é querem ser cheio do Espírito? Ame seus maridos, sejam submissas. Filhos, vocês sabem o que é ser cheio do Espírito? Obedeça aos nossos pais. É assim, irmãos. Ame seus irmãos. Isso é ser cheio do Espírito de Deus.
Ser cheio do Espírito, irmãos, não é algo extraordinário, como se você fosse virar um super-herói, um herói da Marvel. É você viver, irmãos, as coisas simples do dia a dia, em obediência à palavra de Deus. Você não está cheio da palavra? Você tem. Porque, irmãos, o que tem de pessoa, irmãos, aí, ó, com conhecimento top da Escritura. Top. Mas como Jesus disse, esse povo, eles cavaram para si cisternas rotas, onde não retém a palavra. Onde não retém a água, não retém a palavra, sabe? Eles têm um mar de conhecimento da palavra de Deus. Um mar. Porém, a prática fica onde? Lá embaixo, nos pés. Não vivem. Se você olhar, vai dizer, eita, menino, como fulano é maduro, como fulano conhece a Escritura, né? Antes, dizemos assim. Então, nós estamos dizendo o quê? Em outras palavras, eita, como fulano é cheio do Espírito. É? É não, irmãos. Por quê? Porque ser cheio do Espírito não é você ter o dom de falar, não é você ter o dom de conhecer mistérios, não é você saber adivinhar as coisas, é você viver aquilo que Deus lhe chamou para ser. É isso. É isso, mas nós muitas vezes ficamos buscando, irmãos, coisas espetaculares, coisas grandiosas, como se a gente fosse mostrar o dom de Deus nas nossas vidas por coisas extraordinárias. Uma coisa falta assim a outra. Tem muito conhecimento que é bom e aí é, eu acho que é isso. Mas tem que viver, né? Aí, não vou mais para a igreja porque É. Não, eu tenho conhecimento, é isso. É. até vou falar da questão das obras. Tem pessoas que só fazem as obras, mas não se praticaram como ela sabe. E aí não tem a fé salva. É muito bem. E eu não estou falando que nós não devemos buscar conhecer, não, porque nós devemos, porque a própria Escritura diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Devemos ter uma ambição de conhecer cada vez mais a Deus, irmãos. Cada vez se achegar mais perto de Deus. Mas como se dá isso, irmãos? Na prática, vivendo. Vivendo. Então veja, Davi, irmãos, ele recobrou ânimo. Como, irmãos? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a vontade de Deus, sabendo a vontade de Deus. É assim, irmãos, que nosso coração pega fogo. É assim que o nosso coração é eletrocutado, né, como diz, né? É reanimado, leva o choque. É quando nós nos somos confrontados, irmãos, com a palavra de Deus. Se quando você é confrontado com a palavra de Deus, se o seu coração não pegar fogo, se ele não aquecer, peça misericórdia. Clame por misericórdia, porque se a palavra de Deus fala com você e você não, e o seu coração não pega fogo, você não vai ser reanimado. Davi foi reanimado, irmãos, no Senhor. Meus irmãos, o refúgio de Davi, o lugar onde ele podia ter um pouco de paz, foi onde? Onde era que Davi tinha um pouco de paz? Em Gade, lá entre os filisteus. Foi em Gade, depois em Ziclag, mas foi lá. Em Gade nem tanto, é porque em Gade ele ficou um tempo. Não, bota para outro canto. Mas entre os filisteus. Mas é como a irmã disse lá. Ele não foi lutar a luta dos filisteus porque Deus, irmãos, em primeira mão, não vai. Não vai lutar sua. Deixe ele, não vai lutar contra o meu povo. Não vai derramar sangue dos seus irmãos. Lembra o que Davi fazia antes? Davi saía, quando estava lá na terra dos filisteus, irmãos, Davi saía para guerrear, aí ele ia para um lugar totalmente diferente, ia lá, derrotava o povo, matava todo mundo. Não deixava nenhum sequer vivo, porque ele dizia, se eu deixar, eles vão vir, vão dizer. Aí, quando Aquis perguntava, Davi disse, dei com o sul de Judá. Mas ele não tinha matado seus irmãos. Ele tinha ido para outro lugar.
Então Deus privou Davi de derramar sangue dos seus irmãos, porque se Davi fosse, irmãos, ele ia fazer. Deus privou ele. Então veja, irmãos, Davi encontrou paz na onde? Por um período entre os filisteus. Entre os filisteus, irmãos. O refúgio que eram os filisteus para Davi, queria fazer o quê com ele? Queria fazer o quê? Aquis queria o quê com Davi? Para sempre. Aquele refúgio temporário queria fazer de Davi, queria que para Davi fosse um lugar para sempre, permanente. Não foi assim? Aquis queria que ele fosse seu escudeiro, fosse seu soldado para sempre. Aí Deus olha e diz, não. Deus faz o quê? Queima, irmãos, a cidade. Ou melhor dizendo, Deus foi lá, irmãos, e queimou o refúgio de Davi. Deus foi lá, irmãos, e destruiu o refúgio de Davi temporário. Por quê? Porque aquele refúgio, irmãos, queria tomar o coração de Davi. Queria tomar o coração de Davi. O coração de Davi é de quem? O coração de Davi é de quem? Do Senhor. É de Deus. Lembrem-se, o refúgio que nós encontramos lá fora, irmãos, fora da presença de Deus, fora da igreja, ele vai querer tomar nosso coração. Aí certo dia Deus olhou assim e disse, já tomou descanso demais, vai trabalhar, vai fazer o teu trabalho, né? Vai fazer o que eu chamei tu para fazer. Então, é assim, irmãos, veja, era temporário, esse lugar, irmãos, foi tirado. Por que, irmãos, aquele lugar foi tirado? Para que, irmãos, o verdadeiro refúgio, irmãos, fosse encontrado. Se Davi não tivesse o refúgio queimado, ele estaria lá, descansando, mas Deus tirou. Para quê? Para que nós conheçamos, irmãos, que o verdadeiro refúgio nosso não está, irmãos, nas coisas do mundo, não está onde a gente vai se sentir bem, por mais que seja por um instante, por um momento. O nosso refúgio não está em nós estarmos longe da esposa, em nós estarmos longe de nossos filhos, ou longe do nosso marido, ou longe da igreja. Eu não vou para a igreja hoje para me ter um pouco de paz. Não estará lá o seu refúgio. O seu refúgio está no Senhor. É Ele quem reanima. É Ele quem recobra as nossas forças. Contrário. Saiu piorando, né? Cada vez mais a situação. Então, irmãos, veja. E é algo interessante, irmãos, porque muitas vezes nós estamos cansados, desanimados de lutar pelo casamento, sabe, irmãos? Por uma felicidade, cansado de lutar pelos filhos, cansado. Tem horas que você cansa do trabalho, de estudar. Estou cansado, não aguento mais. Cansa dos conflitos, irmãos, em casa, cansa dos conflitos na igreja com irmãos. Muitas vezes tem irmão, tem gente que é pé de galo, rapaz. Tem gente que é difícil de lidar. Muito difícil mesmo. Mas veja, é como eu já disse outra vez, devemos lembrar o seguinte, irmãos, que nós somos difíceis. As pessoas têm que, um exemplo, vocês têm que me aturar também. Então não é toda hora que, um exemplo, não é toda hora que os meninos vão estar oferecendo pirulito, não, ao outro não. Vão estar ali brincando. De vez em quando vocês escutam um chorando. Foi quem? Fulano. Oh. De vez em quando nós fazemos raiva, não, uns aos outros também, irmãos. Então tem horas, irmãos, que nós estamos cansados, sabe? Corre demais, irmãos. Busca a paz, sabe? Busca a tranquilidade e não acha que tem gente difícil de lidar.
seja em casa, seja na igreja. Às vezes você está cansado, seja homem, sai para o trabalho, chega em casa, quando chega aquele alvoroço, aquela gritaria, aquela feira que... E quando você chega em casa, você quer o quê? Sossego, tranquilidade. Aí você chega à zona. Às vezes a mulher, irmãos, está cansada, trabalhando, fazendo seus deveres. Chega o marido em casa, irmãos, é o tormento. Ou seja, o filho rebelde chega em casa, piorou. Irmãos, tem horas que dá vontade, irmãos, de desistir, irmãos. Tem vontade que dá vontade de ir embora, sabe? Larga tudo. Vou embora, não aguento mais não. Tem aquele ditado que nós usamos muito, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Fiquem aí que eu vou embora. Oxi, quero mais não. Não aguento. Por quê? Porque não aguenta, irmão. Ou seja, muitas vezes a sua luta é tão grande, que muitas vezes lutar a guerra dos filisteus é fichinha. É assim, irmãos. Calçar o sapato lá, 38, é melhor. Sendo que você usa 40. É muito mais melhor. Então tem horas, irmãos, que tem vontade de jogar tudo pro alto, irmãos. Vontade de desistir de tudo. Tem dia que dá vontade de dizer chega. Não aguento mais. Mas quando esse dia chegar, quando essa hora chegar, quando você dizer assim, não aguento mais, tem um lugar para onde você ir. Tem um lugar, irmãos, nesse dia, corra para os pés do Senhor. Corra para os pés do Senhor. Que o Senhor vai estar lá. O Senhor vai estar. Carlinhos disse uma palavra e eu quase que eu levanto para ir anotar. Eu lembrei dela. Meus irmãos, Deus, preste atenção nisso. Deus é o único que não nos decepciona. Deus é o único, entendeu? Seu marido vai lhe decepcionar. A sua esposa vai lhe decepcionar. O seu filho que você ama vai lhe decepcionar. Mas o Senhor nunca vai fazer isso. Nunca Ele fará isso. Hebreus, irmãos, capítulo 10, versículo 37, diz: aguarda, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. O contexto lá de Hebreus, irmãos, era o povo que estava passando por uma prova tão grande, irmãos. Estava sendo tomada as suas casas, o povo estava indo para a prisão, seus filhos estavam indo para a prisão, e o escritor sagrado, então, ele diz: olha, espere no Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Porque Ele virá e não tardará. Para terminarmos, irmãos, eu já estou com a hora avançada, versículo 22 do capítulo 30 diz assim, irmãos: veja, depois que Davi venceu, irmãos, aquela batalha, o versículo 22 diz assim: então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. É interessante, irmãos, isso. Aí você vai dizer: o que é que tem isso a ver com a história? Com lutar suas batalhas? Porque, irmãos, é o seguinte: quando Davi foi para a batalha contra os amalequitas, quantos homens tinha? Quantos lutaram a batalha com Davi? Quantos? 400, porque 200 ficaram pelo caminho, porque eles estavam cansados. De tão cansados que eles estavam, não conseguiram atravessar o riacho, o ribeiro de Besor, então eles ficaram. E os 400 passaram, foram com Davi, chegaram lá, venceram. E Davi, irmãos, recuperou tudo. A Escritura diz, irmãos, que nada ficou, irmãos, para trás. Tudo Davi recuperou, irmãos. Não perdeu nada. Nada. E aí, irmãos, quando eles chegam, então, com o despojo,
Esses homens, irmãos, então eles se colocam dessa maneira: ó, esses homens que ficaram aí não vão ter direito a nada. O direito que eles vão ter é pegar a mulher dele, que nós trouxemos, nós salvamos, pega a mulher, pega o filho e vai-se embora. Vai-se embora. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que na igreja de Davi tinha gente ruim também. Tinha gente difícil, irmãos, de lidar. Meu irmão, na sua família tem gente boa, mas na sua família também tem gente ruim. Meu irmão, nessa igreja aqui, ó, tem gente, irmãos, que é bom de tanger. O pastor é bom, o pastor gosta de tanger, irmãos. Mas tem ovelha, irmãos, que dá trabalho. É assim, irmãos. Temos irmãos que são uma maravilha de nós lidarmos com eles, mas já tem outros. Pense na dificuldade. Então isso quer dizer o seguinte, irmãos, que na igreja tem gente boa. Não tem? Tem, Sidão, não tem? Tem, mas tem gente pé de galo? Tem também, irmãos. Tem também. Lembram da parábola? Lá na plantação foi plantado o trigo, mas lá no meio do trigo tinha o quê? O joio estava lá presente. Só conhece. Como é que conhece Judas? Quando, no tempo da colheita, né? Do fruto, quando o fruto aparece. Aí sabe qual é o joio. Mas é assim, irmãos. Como é que você conhece que o irmão é bom? Pelos frutos. Como é que você conhece que o irmão é pé de galo? Também pelos frutos. Então, irmãos, veja, lá na igreja de Davi, irmãos, também tinha assim, irmãos. Tinha gente ruim, gente maligna, do coração perverso, gente que não queria dividir as coisas, gente que não queria participar, gente que não queria chegar junto, gente que não queria se envolver com as coisas da igreja, gente que não queria ir lá abraçar o irmão, que não queria compartilhar da alegria, da felicidade do irmão, da conquista do irmão. Tinha, irmãos, assim, gente assim. Tinha gente assim. Tinha gente boa, crente decente, que nem dizia o irmão Pedro, não era Judas, ele chamava assim, ô decente, crente decente, mas tinha também, irmãos, homens perversos e malignos. O joio estava lá também, irmãos, entre o trigo. É a obrigação. Aí muitas vezes, irmãos, nós colocamos, pastor, fulano de tal é ruim, fulano de tal dá problema. Não é obrigação do pastor saber não, irmãos, é sua. É nossa, a obrigação é minha, saber quem é bom e quem é ruim. Saber quem eu posso confiar ou quem eu não posso confiar. Saber quem eu posso dividir minhas dificuldades ou com quem não dividir. Agora, quando as coisas acontecem, porque fulano fez isso. Você sabia ou não sabia que fulano era assim? Sabia. Sabia. Então a obrigação de quem? Sua. Saber quem é que vai contar, a quem você vai dividir as suas emoções, os seus sentimentos, a sua alegria. É você. Se você sabe quem é ruim, proteja-se. Cuidado com o que você diz na frente dele ou dela. Cuidado com o que você faz na frente dele ou dela. Porque se você fizer... Então, homens perversos, irmãos, e malignos. Homens difíceis de lidar. Meus irmãos, seria tão bom se Deus só nos desse pessoas boas. Glória, né, Luana? Seria bom demais, mano. Mas não, irmãos, não é assim não. Deus coloca no nosso caminho também, irmãos, perto de nós, pessoas difíceis de lidar. Porque para nos ensinar também, né, irmã Dani? Para que a gente aprenda também, irmãos. E a gente tem que aprender, irmãos, a lidar com todo tipo de pessoas. Sejam boas ou sejam ruins. Não é assim, Anderson? Temos que aprender a lidar. Porque fulano é difícil, eu vou rejeitar? Não. Oxê. Não. Aprenda a lidar com ela. Aprenda a lidar com ela. Seu marido é um pé de galo. Eita, acaba difícil. Você vai divorciar, vai separar por conta disso? Vai. Você tem que fazer o quê? Aprender a conviver com ele. A sua mulher também vale para a mulher. Menino. Pense numa mulher de fé, meus irmãos, porque
Né? Já diz o seu nome, né? Homem de Belial significava. Misericórdia. Era crente ou não era, Abigail? Crente, irmãos, mulher temente ao Senhor, mulher temente ao Senhor. E suportou aquele miserável. Ali era um miserável. Se separou dele? Só na morte, não foi porque Deus matou ele. Tão ruim que ele era tão ruim, irmãos, que Deus matou ele. Assim, irmãos, o que acontece. Então, irmãos, veja, a vida, irmãos, Deus nos manda gente boa e gente ruim também. E Davi, irmãos, está lutando contra os amalequitas. Contra os amalequitas. Davi, irmãos, entra na batalha contra os amalequitas, vence. Pegou as suas 2 esposas, pegou os filhos. Os homens queriam apedrejá-lo, mas eles foram lá e resgataram, irmãos, as famílias. Tem batalha, irmãos, que dá para arrumar um aliado. Mas tem batalha, irmãos, que é só você. Só você. Só você e Deus. Tem batalha, irmãos, que ninguém vai lutar por você, não. É só você. Por isso que diz, irmãos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tem batalha, irmãos, que é só você e Deus. Se Deus não entrar, irmãos, na batalha, saiba que outra pessoa não vai entrar, não, por você. Se Deus não entrar, irmãos, com a sua providência a nosso respeito, o inimigo vai nos destruir. É isso que acontece. O despojo, irmãos, aqueles 400 homens, eles estavam dizendo o quê? Uma vez que não foram conosco, não lhes daremos do que nós salvamos. E cada um pegue suas mulheres. É o 23. Diz assim: porém Davi disse, não fareis assim, meus irmãos. Mas uma coisa interessante, irmãos, por que eles estão dizendo, no versículo 22, que aqueles 400 homens não terão parte com eles? Por quê? Porque não foram com eles. Aí eles disseram, vocês não foram conosco? Veja, então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham, disseram o seguinte, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Eles estão dizendo o quê? Quem nos deu a vitória? Não. Quem nos deu a vitória? Foi eu que conquistei. Foi eu que lutei. Foi eu que consegui. Foi com a força do meu braço. Isso é interessante, irmãos, porque... Sabe por que muitas vezes nós somos tão ingratos? Porque não reconhecemos, Judas, que é o Senhor que nos dá. Sabe por quê? Deixa eu ver se eu falo mais direto para vocês. Sabe por que tem muitos crentes que não dão o dízimo e entregam? Porque o dízimo é o quê, irmãos? É uma obrigação? Você tem o dever de fazer isso, de sustentar. Por que você faz isso? Por que você entrega o dízimo? Porque você reconhece que quem lhe deu é o Senhor, né? Como nós dizemos, é fruto do seu trabalho, é o Senhor que nos dá, irmão. Se o Senhor não nos levantar da cama, nós não levantamos, não. Deus travar a coluna, você está ferrado. Deus abre as portas do mundo de trabalho para você. Às vezes você vem anos orando, o Senhor vai lá e abre as portas e você está lá e estabelece você num lugar bom e está lá e você está sendo próspero. Aí você não entrega por quê? Porque você não reconhece, irmãos. A negação, Carlinhos, do dízimo e das ofertas é uma declaração de que o que você está conquistando, do que você tem, você conquistou com o seu braço, com a sua força, que não foi Deus que lhe deu. Porque veja o que Davi diz aí, como a irmã disse. Veja o que Davi diz o quê? Meus irmãos, não façam isso com o que nos deu o Senhor.
Opa, diferente. Eles disseram o quê? Quem salvou? Nós salvamos. Davi disse o quê? Não. Quem nos deu foi o Senhor. Então, com aquilo que o Senhor lhe dá, reparta. Faça-se participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Está vendo só como a Escritura como se diz, como ela se completa, como ela se explica. Davi disse o quê? Não, meus irmãos, não é o procedimento correto do crente, do filho de Deus, não é esse não. Qual é o procedimento correto? Reparta. Davi diz o que? Olha, com que o Senhor nos deu, tudo que você tem, só tem porque o Senhor lhe deu. Tudo que você tem é porque o Senhor lhe deu. Nada o homem obtém se do céu não lhe for dado. Ele diz mais o quê? Não fareis assim, meus irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou. Quantos homens Davi perdeu? Quantos homens morreram na batalha contra os amalequitas? Nenhum. Ô, Anderson, é interessante. Esses homens estavam atirando, só tinha arma eles, era? Parece, né, que só quem tinha arma era eles. Não, irmãos. Os outros tinham espadas, tinham machados, tinham, mas nenhum, irmãos, foi perdido por quê? Porque o Senhor guardou, irmãos. Deus guardou. Deus protegeu. É o Senhor, irmãos, que faz. Deus cuidou de todos, irmãos. Deus livrou todos. E diz mais, e o Senhor que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. E entregou. Deus deu, Deus guardou e Deus entregou. É assim, irmãos, que o Senhor faz. Cada um de nós, irmãos, temos nossas guerras, nossas batalhas. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos nossas lutas. Perdemos nossas lutas. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos lutar com a nossa força. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos lutar com a força que vem do Senhor. Não buscamos o Senhor. Não buscamos o refúgio do Senhor. Muitas vezes queremos lutar, irmãos, se refugiando lá. Não é assim, Gabi? Aí nós perdemos, irmãos. Mas nossa luta, e nós iremos, irmãos, receber a vitória. Deus irá nos dar a vitória, melhor dizendo, quando buscarmos o Senhor. Buscar refúgio no Senhor. Então, meus irmãos, precisamos de um lugar de refúgio para restabelecermos as nossas forças, para nos reanimar. E esse lugar é no Senhor. Amém.